Queremos saudar a todos com a paz do Senhor, amém? Nós estamos, nesse momento, aqui para louvar a Deus e devido à nossa programação do Projeto Neemias, nós estamos transmitindo hoje a nossa EBD, aqui online, porque domingo pela manhã também teremos aqui a manhã de adoração, comunhão, louvor a Deus, e nós estamos aproveitando para trazer o nosso ensino da escola dominical para os irmãos e também para os nossos irmãos que nos acompanham pela internet, sempre, né? Aqui estão os nossos irmãos, sempre estão na classe conosco, o professor César, pastor Luiz, o irmão Nilton, o pastor Adalberto, Jimmy, né? E os outros que estão lá na sala conosco. E nós vamos, da mesma forma, os irmãos que estão lá atrás podem chegar aqui, porque nós vamos tratar da lição e os irmãos vão participar conosco deste trabalho, que vai ficar gravado também. Então, o pastor Luiz já fez a leitura. Eu quero apresentar aqui, portando carta de recomendação, o nosso querido irmão Daniel Lima. Onde está? Ali está o nosso querido irmão. Ele está sendo recomendado. Daniel Lima. Tem comunhão com a igreja, idoneidade moral, bom testemunho familiar, ministerial, e está aqui conosco, presbítero também. Os irmãos querem recebê-lo com alegria, se é verdade, todos digam amém. Seja bem-vindo, meu querido. Vou tomar assento ali junto com os obreiros também, aqui do lado, em nome do Senhor Jesus. Muito bem, nós estamos, queridos, na nossa terceira lição, missões transculturais no Antigo Testamento. Isso é muito importante, nós estamos tratando, e a igreja ela tem conhecimento já dessa particularidade de missões. Então, a lição de hoje ela está usando dois textos como base. Está usando o texto de 1 Reis 18, 17 e Jonas capítulo 1. A lição, sempre quando ela é comentada, ela vem em um esboço de sermões, uma forma de esboço, 3 pontos. Por exemplo, essa lição de hoje, ela tem 3 pontos. Primeiramente, falando de Israel como a nação escolhida. O segundo ponto vai tratar sobre a questão do amor de Deus por todas as nações, que está presente em toda a Bíblia, tanto no Velho como no Novo Testamento. E o terceiro ponto está falando sobre a questão das alianças. E 2 tipos de alianças a Bíblia está mencionando: a aliança condicional e a aliança incondicional. Então são esses os 3 pontos que a lição aborda. E para tratar desses assuntos, o autor ele usa a Bíblia como base, porque é dali que ele vai tirar os seus argumentos, as suas colocações. Quando você vê a palavra transcultural, trans quer dizer além, vem do latim. Então, é ir além da sua própria cultura. Nós já explicamos isso em algumas aulas que nós falamos. Ir além, ir mais do que a sua cultura. E nós sabemos que essa foi a ordem, tanto de Deus para Abraão: sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. Abraão sai, mas ele é um homem que sai, no capítulo 12 de Gênesis, ele sai com um testemunho, porque a Bíblia diz em Gênesis 12, que aonde Abraão chegava, ele levantava um altar. Ou seja, ele chegava em terras pagãs, ímpias, e ali ele dava um testemunho. Quando ele erigia um altar, ele estava dando testemunho do Deus o qual ele servia. Abraão não tinha vergonha, Abraão não tinha temor, Abraão não tinha medo. Pode colocar aí na tela, Gênesis 12, e nós vamos seguir aqui, só para os irmãos observarem, no verso, Gênesis capítulo 12, verso 7, depois o verso 8. Só aí na tela, o pastor pode ler só a parte que diz, edificou um altar. Vamos lá. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Aonde Abraão chegava, ele levantava um altar para testemunhar a sua fé. Ele não tinha vergonha, ele não tinha temor. O verso que se segue.
lá o final. E edificou ali um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Então, ele vai saindo por terras que tem diversos deuses, idolatrias, mas ele não tem vergonha de testemunhar do Deus que o chamou para essa grande missão. Então, Abraão sai e vai levando a sua crença, a sua fé. Eu li de um hebraísta que disse que Abraão era como um frasco de perfume, que aonde ele chegava, ele espalhava a boa fragrância do Deus de Israel. Ou seja, Paulo diz que nós temos o bom cheiro de Cristo. Então, o bom cheiro de Cristo é que o crente, aonde ele vai, ele leva aquilo que é bom, aquilo que é suave, aquilo que é agradável. Então, essa expressão transcultural quer dizer ir além. Nós sabemos que há culturas regionais, há culturas locais, mas há culturas de outros povos. Nós, em uma das aulas que nós falamos, nós especificamos aproximadamente 6 tipos de colocações, e nós não vamos nos ater nessa particularidade. Então, nós podemos analisar que esse é o propósito que estaremos tratando com os irmãos. Ok? Então, a gente sempre faz a leitura dos textos bíblicos e exploramos o texto e depois iremos fazer os apontamentos da lição. Vamos lá? Vamos ler só o texto da lição que está aí. 17. Isso, vamos lá. Vamos começar com 17. 17, 8. Então veio a ele a palavra do Senhor dizendo: levanta. Pastor, começa do 17, primeira 8, fica melhor. Primeira 8. É. Então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: vai-te daqui e vira-te para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passados dias, o ribeiro se secou, porque não havia chuva na terra. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo... Muito bem, então você tem a leitura do texto. Nós não vamos ler o capítulo todo, mas se você pegar do verso 1 até o verso 8, você tem a Elias fazendo a predição da seca. Se você pegar do verso 9 a 24, que é o final, você tem o episódio de Elias envolvendo a viúva de Sarepta. Então, do verso 1 até o 8, você tem Elias pronunciando a seca. Do verso 9 ao 24, o relacionamento, o diálogo que vai se dar entre Elias e a viúva de Sarepta. Ok? Mas vamos analisar essa passagem bíblica no todo. O pastor leu apenas esses versos, nós vamos complementando. Coloca aí na tela a passagem desse texto, os apontamentos do texto. Primeiramente, os apontamentos lá do texto. Vamos lá. Só para os irmãos seguirem aqui a ideia. Não, é o apontamento lá do texto. Primeiro são os 2 textos, de 1 Reis e depois de Jonas. Vamos lá. Então, os irmãos que estão nos acompanhando, aqui nós vamos seguir e domingo os irmãos irão fazer essa colocação. Primeiramente, nós temos aí o meteoro de Deus. O meteoro de Deus. O que é isso, pastor Aziel? Meteoro de Deus. Digam comigo, meteoro de Deus. Vamos mais uma vez bem forte. Meteoro de Deus. Quem vocês acham que é esse meteoro? Elias. Vocês sabem muito bem que quando Elias aparece no cenário bíblico sem um registro detalhado do seu passado. Olha como é que o texto começa falando, ele já vem bem direto. Ele vem começando da seguinte forma. Olha aí, então Elias, o tisbita,
morador de Gileade. Nós podemos analisar Tesbe, ficava aí em Gileade, como nós podemos analisar, entre dois rios, Jarmute e Jaboque, né? Jarmute e Jaboque, ficava essa cidade. Mas o profeta Elias, ele aparece nas páginas da Bíblia, sem a Bíblia dar detalhes da sua anterioridade, ou seja, da sua vida, da sua particularidade. Ele já aparece de modo direto, é por isso que eu estou considerando ele aqui como um meteoro de Deus. Só que quando Elias aparece, ouçam bem, quando Elias aparece, ele aparece em um cenário que está poluído pelo pecado, que está poluído pela imoralidade. Uma jovem chamada Jezabel casou-se com Acabe e ela conquistou os profetas e até o povo de Deus, de modo que Israel estava atolado no pecado, eclipsado em uma escuridão tremenda. E é no meio dessa escuridão que aparece esse meteoro de Deus. Esse meteoro de Deus, irmão César, ele vai aparecer como esse impacto, esse algo poderoso que vai aparecer, para brilhar nessas trevas e para acabar com o palco que foi montado por Jezabel e Acabe. Os irmãos devem entender algo muito interessante aqui, que quando nós atentamos para essa particularidade, é que Israel estava em trevas espirituais. Ou seja, crise espiritual, crise de pecado, ela não sai com homens fazendo brincadeirinhas, com homens que não sejam usados para impactar ou para falar contra o pecado. Eu quero dizer à igreja e aos pastores e aos líderes que aqui estão, que o pecado, quando ele entra, é uma doença terrível, e que homens que brincam com o pecado, ou homens que não levam a sério o pecado, eles não podem mudar o cenário do pecado. Todas as vezes que Deus usou um homem para mudar a história terrível de pecado, ele só usou homens que tinham muita coragem. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Quando você lê Mateus capítulo 3, veja como é que João Batista aparece. 400 anos sem se ouvir a voz de Deus, todos em pecado, na miséria, na desgraça, aí aparece João Batista. E João Batista não vem com mensagem de Nutella, João Batista não vem com leite condensado, João Batista não vem com sorvete, João Batista não vem com gracinha. Tem irmãos que às vezes ele diz assim: ah, mas o fulano de tal prega duro, ah, mas o fulano de tal é tão ríspido. Deixa eu dizer uma coisa: mensagem para arrancar pecado não é mensagem para massagear ego de ninguém. Mensagem para arrancar pecado só se for um homem que realmente seja energicamente usado pela autoridade de Deus. Imagine que quando Elias aparece, todo Israel estava em pecado, e a Bíblia ainda diz mais, diz que até os profetas comiam na mesa de quem? De Jezabel. Jezabel introduziu o culto a Baal, a idolatria, o pecado. Agora imagine se Elias chegasse lá: bom dia, Jezabel, bom dia, Acabe. Eu vim aqui falar para vocês que, olha, Deus está me dizendo isso. Não, ele aparece como um meteoro de Deus. Ele aparece para acabar com a casa de Acabe e de Jezabel. Ele olha para Acabe e diz: tu és um perturbador de Israel. Homem que tem compromisso com Deus, mulher que tem compromisso com Deus, tem raiva de pecado, tem ódio de pecado. E eu vou dizer uma coisa para vocês: nenhum cenário de pecado muda se o homem de Deus não for sério e comprometido com a vontade de Deus. Nenhum cenário. Eu quero dizer para vocês que estão aqui, os que me ouvem nesta noite: pecado não se sai com homens tentando massagear ego de ninguém. Pecado não se sai pastor querendo ajeitar crente para ter volume de pessoas na igreja. Pecado só sai com a verdade da palavra de Deus e homens comprometidos com ela. Amém, irmãos? Então tem que ter esses meteoros de Deus
Tem que ter esses meteoros para pregar a palavra, entrar, por exemplo, pregar contra o pecado, contra a miséria, contra a idolatria, pregar contra o poder satânico, só se for um meteoro de Deus. Um negocinho, um gelozinho, aquela pessoa engraçadinha, aquela pessoa que vem para cá, aí fica tentando dar uma mensagenzinha para te agradar, para te colocar aqui. É um grupo de empresários da igreja e o pastor tem medo de pregar para eles. Vão para o inferno porque você não é um meteoro de Deus. Deus escolheu você para ser meteoro dele. Elias aparece, eita glória a Deus. Elias aparece em meio a essas trevas espirituais. E quando ele aparece, ele já aparece bagunçando tudo. Ele apareceu dizendo que ia ter o quê? Vamos lá, digam bem forte vocês. Ele apareceu dizendo que ia ter o quê? Quantos anos de seca? Vamos lá? 3 anos e 3 anos e meio. Diga bem forte para todos memorizarem. 3 anos e... Vamos lá, quantos anos? Agora prestem bem atenção, por que ele apareceu? Coloca lá na tela para a gente seguir aqui a segunda coisa nesse texto, vai lá. A segunda coisa, o recomeço da revelação divina. Vocês sabiam que desde Josué até esse momento não tinha tido alguém para aparecer no cenário dizendo Deus está dizendo? Vocês sabiam dessa? Aqui é o recomeço da revelação divina. Elias aparece antes, muito antes de vir o período de chuva. Ele aparece com uma revelação do Senhor. E como é que diz, pastor? Como é que ele vai dizer? Vamos lá. Antes. Vamos lá. Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Nestes anos. Nem chuva, nem orvalho haverá. Por que Elias aparece? Eu disse na primeira coisa, que Elias era o quê? Quem se lembra? A primeira coisa. Vamos lá, só quem tem boca bem forte. Ele era o quê? Meteoro de Deus. Isso aqui é muito importante para a igreja, para os senhores e os irmãos perceberem isso. Elias aparece como meteoro. As trevas espirituais estavam lá em Israel. Agora deixa eu dizer uma coisa. Os deuses que a Jezabel colocou, Baalins, eram considerados os deuses da fertilidade. Ela pregava que esses deuses mandavam chuva, esses deuses faziam a natureza progredir, crescer. Esses deuses mandavam na chuva, mandavam no vento, mandavam na água, mandavam na estação, mandavam no tempo, mandavam em tudo, mandavam no sol, mandavam nas estrelas. O meteoro de Deus aparece e diz: agora não vai mais, acabou. Atacou, porque agora vai começar. Se Baal fosse Deus, se os Baalins fossem deuses de verdade, a voz de Elias não teria o quê? Poder. Mas quem mandou não foi Elias. Entenda que Elias não chegou lá dizendo: pois eu, como profeta, eu vou dizer para não chover. Não é assim não. Não entre nessa. Lê aí o verso 2. Olha o que diz o verso 2. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo... Dizendo o quê? Vai-te daqui. Tá bom aí. Depois veio a ele. Ou seja, se você analisar, se você atentar para esse aspecto bíblico, observem bem, o verso 1, como é que diz? Disse a Acabe: vive o Senhor. Vive o Senhor. E o que mais? Deus de Israel. Pronto. Elias, ele não vai criar da cabeça dele. Quem deu essa ordem para ele foi Deus. Vocês entenderam agora? Porque um amigo meu, um pastor, disse assim para mim: pastor Zé, tu tens que surpreender Deus. E eu disse: como é que eu surpreendo Deus? Diga para ele coisa que ele não vai perceber que tu está dizendo naquela hora, e ele vai cumprir o milagre por causa da tua palavra, porque Deus honra os seus ungidos. Olha a interpretação dele. Ele leu esse texto e ele achava que o Elias chegou e disse assim: para encabular vocês, eu agora estou ordenando que não haja. Mas Elias não fez isso por causa dele. Por que Elias disse que não ia chover? Porque Deus tinha
Não entre quando Deus não te manda. É assim. No dia que for para tu ressuscitar um morto, o Espírito de Deus, ele vai te dizer, te aproxima desse caixão e manda levantar. Porque o poder não é teu, é dele. É ou não é? Elias estava na presença de Deus. Vocês podem participar normal, viu? Ele estava na presença de Deus. E observem bem, quando ele aparece em cena, aí você vai ver que lá no capítulo 18, quando ele coloca o altar em ordem, ele chama todos os profetas, e na oração ele diz, conforme a tua palavra, eu fiz todas estas, nunca faça algo, se não for baseado na palavra de Deus. Nunca determine, eu ordeno, só ordene se Deus te mandar. Só fale se Deus te mandar. Aí observe bem, a Jezabel pregava, quem manda é Baal, quem manda é Astarote, quem manda é Baalins, a chuva quem manda é ele, o poder quem manda é ele. Elias aparece e diz, pois agora acabou, aqui durante 3 anos e 6, nem chuva, porque o orvalho ainda dava para aguentar pela manhã. Mas Deus disse assim, acabe com a gracinha, mostre para essa bicha velha que não vale nada, para essa Jezabel. Mostra para esse Acabe que quem manda no céu sou eu, que quem manda na chuva sou eu, que quem manda na terra sou eu o Senhor. Irmãos, 3 anos e 6 meses. Cadê o Baal? Cadê o Baal? Vocês querem ver que como Deus é quem controla a natureza? Vamos lá, Atos 14, verso 17. Olha aí como Deus é quem controla a natureza. Vamos lá, Deus controlando a natureza. Como é que diz aí? Já está ali na tela, pode ler lá. Atos 14, 17. E contudo não se deixou a si mesmo sem testemunho, beneficiando-vos lá do céu. Beneficiando-vos lá do céu, com quê? Chuvas e tempos frutíferos. Quem manda a chuva é Ele. As estações frutíferas, quem dá é Ele. Vai. Enchendo de mantimento e de alegria os nossos corações. Pronto, quem manda a chuva é Ele. Tu quer ver mais? Mateus 5, 45. Lê lá, só para vocês terem uma ideia. Coloca lá, vamos lá. 5, 45. Porque faz que o seu sol... Olha para cá. O pastor David Hunt, ele disse assim, tem gente que nunca agradece pelo sol nascer. Quem de vocês aqui pela manhã, aí dobra o joelho, aí olha pela janela do quarto e vê o sol nascendo e diz, Senhor, eu te agradeço pelo sol que está nascendo. Quem faz isso? Pronto. E quem já ouviu dizer que o sol deu um prego algum dia? Não, irmão, eu não vou trabalhar porque o sol deu prego. Ele não amanheceu hoje, ele não quer trabalhar. Olhe para cá, quem cuida do sol é Deus. Quem cuida das estrelas é o Senhor. Quem cuida desse universo é o Deus Todo-Poderoso. E aí ele diz, ele faz com que o sol se levante sobre quem? Sobre maus e bons. E ele faz o quê? A chuva descer sobre justos e injustos. Pronto, é disso que vem a prosperidade. Então ele chega para a casa de Jezabel, para a casa de Acabe, e ele chega para todo Israel e diz, 3 anos e 6 meses. Só para mostrar que Baal não valia nada. Esse é o meteoro de Deus. E outra coisa, a partir de agora começa a revelação do Deus Todo-Poderoso. Aí vem a disciplina de Deus. Como todos estavam em pecado, como todos estavam na miséria, como todos estavam na idolatria, Deus manda a disciplina dele. Como era a disciplina de Deus? Qual era a disciplina de Deus? Vamos lá, participem. Qual era a disciplina de Deus? Vamos lá, quem? Pode falar bem forte, irmãos. A seca e a fome. Olhem para cá. Pecado só traz desgraça. Idolatria só traz desgraça. Quando eu falo aqui para vocês, que tem pessoas que ficam dizendo, olha, o Brasil é do Senhor. Olha, não, do Senhor, como diz o Salmo 33, 12. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Lá em Israel, nem Israel mais era de Deus. Não era de Deus. Todos estavam comprometidos. Essa seca de 3 anos e 6 meses era o azorrague de Deus, era a disciplina de Deus.
por causa do pecado. E isso aqui é muito sério. E qual foi a disciplina de Deus? Deus mandou esse castigo da fome e da seca, que na verdade atingiu até o próprio povo dele. Até o próprio povo dele. E a Bíblia diz que essa Jezabel era tão ruim, tão miserável, que ela pegava, matava profeta. E tem uma coisa aqui, irmãos, que às vezes é por isso que eu gosto da Bíblia. Ela matava profeta, e outros profetas fugiam. E tem um homem no capítulo 18, que ele diz para Elias: eu escondi mais de 100, eu escondi profetas. E como é que um profeta de Deus foge? E como é que um profeta... Por isso nós temos que ler Bíblia. Porque às vezes nós temos aqueles hinos que colocam o profeta lá em cima, que aí ele não pode nem fugir. Vocês já observaram isso? É assim, olha aí, ó. Como é que diz aí? Vai lá, lê. Porventura não disseram a meu Senhor o que fiz quando Jezabel matava os profetas do Senhor? Ela matou o quê? Os profetas do Senhor. Ela matava profeta do Senhor. O que mais? Como escondi 100 homens dos profetas do Senhor, Isso. de 50 em 50, numa cova, e os sustentei com pão e água. Tá vendo? Ou seja, aí você às vezes canta: você é ungido e Deus não te toca, tu não morre hoje. E aí como é que é isso aí? É por isso que a gente tem... Não é porque eu queira não, é porque é Bíblia. Tu não morre. Não morre. E aí como é que fica? Essa maldita não te toca. E ela pegou e matou. Matava profeta, perseguia profeta. E aí Obadias diz: eu escondi 100 profetas. E 100, irmão, esconder 100 homens. É ou não é? É por isso que eu estou... Isso aqui é Bíblia. Então, muito cuidado com essas histórias. Eu ouço esses hinos, tu não vai morrer, tu é ungido, eu acho bom, eu escuto ali, eu digo: não, Senhor, mas me prepara e me ajuda, me dá força. Porque, irmão, é só a graça de Deus que nos sustenta. E aí tu tem que ter todo cuidado, porque talvez você pudesse dizer assim: ah, mas esses profetas não eram ungidos. Eu pergunto aqui, esses profetas que Jezabel matou, eram ungidos ou não? Eles morreram por quê? O que? Fala aí, irmão César. Por que eles morreram? Liga aí, pastor. Vai. Não negaram o Deus verdadeiro. Pronto. A maior prova de que eles tinham fé é que eles não aceitaram comer na mesa de Jezabel. Eles morreram por causa da fidelidade. Crença, meus irmãos, é isso aqui. Ser ungido, hoje tem muitos estereótipos, né? Canela de fogo, ungido, reteté não sei de onde. Olha, o maligno não te toca, tem uma labareda de fogo. E cadê a labareda de fogo ali? E cadê a unção que não protegeu eles? A Bíblia diz que esse Obadias escondeu. E observem a fé desse Obadias. Mas esses que estavam se escondendo, é porque ela procurou por todos os lugares para matá-los, porque eles não negavam o Senhor. Então, muito cuidado com esses ensinos, ou esses hinos, e essas teologias que tem por aí, porque vai criar uma contradição. Vai criar uma contradição. Então, muito cuidado com essas coisas. Uma contradição que se criou foi muito aí nessa política que se passou. Uns profetas dizendo que fulano ia ganhar, outros dizendo que não ia ganhar, outros dizendo que não ia, aí pronto. E aí não deu em nada. Então, muito cuidado com essas coisas. E uma pessoa perguntou: e cadê teu Deus? Cadê os profetas? Por causa dessas coisas. Deus não é disso. A Bíblia diz que Deus não é Deus de confusão. E que confusão foi essa? Então pronto. Muito cuidado com essas coisas. Muito cuidado. Aí você tem a revelação divina começando, a disciplina de Deus. E você tem o que agora? O Deus que controla. Eu vou fazer a pergunta para vocês, respondem bem forte. Quem manda no mar? Quem manda na chuva? Quem manda no sol? Quem manda na terra? Quem manda na plantação? Quem é que manda no vento? Quem é que controla o universo? Quem é que sabe de todas as estrelas? Então Deus é quem controla tudo. Não é Baal. Pode dizer assim: não, mas a cidade fulana de tal tem um padroeiro. Não, Deus é quem manda. E o Salmo 127 diz: se Deus não edificar a cidade, se Deus não guardar a cidade, em vão trabalha
Se Deus não edificar, em vão trabalhos que a edificam. Então quem controla tudo é Deus. Eita, meus irmãos, esse é o Deus. Por isso que tem um cantor aí que diz: ele entra pelo gelo, sai de dentro de um vulcão, desce no despenhadeiro, sem levar um arranhão, passa no fundo, entra no fundo do mar, entra dentro de uma rocha e sai do lado de lá. É desse jeito mesmo. Ele sabe quantas veias tem dentro de um coração, pega todas as baleias e põe na palma da mão. Conta os fios de cabelo que a humanidade tem. Ele ajuda todo mundo e não se esquece de ninguém. Pronto. Os americanos, alguns zombando de Deus, lançaram um filme dizendo que Deus tira férias, e aí pronto, que Deus fica ouvindo um monte de voz e aí pronto, fica chateado. Não existe isso, irmão. A Bíblia diz no Salmo 139, antes que a palavra chegue à tua boca, ele já sabe. Antes de tu nascer, diz Jeremias, ele já te vê no ventre. Esse é o Deus que nós servimos. Levante a mão e glorifica. Esse Deus controla tudo. Não é Poseidon, não é Baal. Vamos ver aí o Salmo 29. Vamos ver se esse Deus controla tudinho, tudinho. Vamos lá. Eita, glória a Deus. Bota aí rapidinho, Salmo 29. Vai lá. Salmo 29. Dai ao Senhor, ó filhos dos poderosos. Isso. Dai ao Senhor glória e força. Vai. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Isso. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Isso. A voz do Senhor ouve-se sobre as águas. Quem manda nas águas é Ele, vai. O Deus da glória troveja. Ele é quem manda nos trovões, vai. O Senhor está sobre as muitas águas. Ele é quem manda na água. Tem esse negócio, tem uma sereia dentro da água. O que tiver lá dentro da água, baleia, peixe, camarão, tudo quem manda é Ele. Vai. Até um peixe que engole uma moeda, o Senhor Jesus sabia. Vai lá, Pedro, e joga um anzol, porque tu vai pescar um peixe que engoliu há muitos dias uma moeda. Aí tira e paga teu imposto. É assim. Esse é o Deus que nós servimos. Quem glorifica? Vai lá. A voz do Senhor é poderosa. É. A voz do Senhor é cheia de majestade. Pronto, vai. A voz do Senhor quebra os cedros. Nos cedros. Quando você... Senhor... Olha, para aí, direitinho. Quando você entra na natureza, que você vê a palmeirona balançando, aí vê os cedros. Ali é Deus, irmão. Cada palha daquela ali que se move, cada folha, é Deus mandando, é Deus controlando. Eita, coisa boa. Vai. Os cedros do Líbano. Isso. Ele o faz saltar como a um bezerro. Isso. Ao Líbano e Sirion como novos unicórnios. Isso. A voz do Senhor separa as labaredas do fogo. É Ele. A voz do Senhor faz tremer o deserto. Eita. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. Tu não cuida do deserto, mas Ele cuida. E o deserto, muita gente pergunta, pastor Zé, para que existe deserto? Para o equilíbrio do universo, do ecossistema. Tudo que Deus fez tem um propósito. É assim. Vai. A voz do Senhor faz parir as servas e desnuda as brenhas. Isso. E no seu templo cada um diz glória. Isso. O Senhor se assentou sobre o dilúvio. Pronto, aí tá bom, os irmãos podem ler depois. Aí está falando que a voz de Deus ela é poderosa. Tudo que acontece, quem é que controla? É Deus. Vamos lá, volte lá para o... Então vocês estão vendo essa primeira parte, né? Ok? Vamos lá agora. Aí o Senhor Deus chega para Elias, vem a seca e Deus cuida dos seus. Deus diz, Elias, agora tu vai para o ribeiro de Querite. Não é bem localizado, mas alguns falam de Wadi El-Keit, que seria mais ou menos esse local, como identificação, como a tradição local apresenta, mas nós não temos a identificação correta. O correto é que nesse local se tornou um refúgio do profeta Elias, e ele tinha 2 refeições durante o dia. Tinha uma refeição pela manhã, não é assim? Eu não vou entrar nesse detalhe, irmão César também sabe. Alguns falam que os corvos ali eram animais ou pássaros imundos, que não poderia levar comida para o profeta e etc. Alguns hebraístas dizem que ali seria comerciantes daquela região que levava. Para mim, se até uma cobra levasse, eu não ia nem ligar, porque se Deus mandasse, vai lá cobra, leva, pronto, não foi Deus que mandou? Aí alguém diz assim,
E se for comerciante, também não tira o efeito do milagre, porque a Bíblia está dando ênfase que ele era sustentado. Ou se fosse corvos ou comerciante, seja lá o que for, mas Elias foi sustentado, porque era a palavra a seca atingiu tudo, até ele, mas Deus disse, eu cuido de ti, vai lá para o ribeiro de Querite. Mas quando chegou lá, a seca atingiu também o ribeiro de Querite. Aí pronto, era fome para todo lado. Aí aqui começa uma missão transcultural. Ele vai mandar ele para a casa de quem? Da viúva, que morava onde? Essa viúva morava em? Pronto, era uma pequena aldeia situada junto ao mar Mediterrâneo, entre Tiro e Sidom. Era uma mulher fenícia, era uma mulher gentílica, era uma mulher pagã. Olha, isso aqui é muito interessante. Vocês estão vendo? Ele sai da fronteira de Israel e vai para uma casa de uma mulher gentílica, de uma mulher pagã. Olha como isso é bonito. E ele chega a essa cidade aí, Sarepta. E aí essa viúva, ela vai receber ele na casa dela. Então nós estamos dando ali, ó, pode voltar lá. Estamos dando aqui a cidade de Sarepta e a viúva. Ele vai receber, essa viúva vai receber por ordem de Deus. Mas a primeira coisa que vai acontecer é um teste de fé. Ele chega na casa dessa viúva que não era israelita, ela era gentílica, ela era pagã, essa viúva aí. E ele vai fazer um teste de fé. Coloca aí o verso. Vai. Ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te numa vasilha um pouco de água que beba. Para aí, bem. Primeiramente, trazer um copo de água é simples ou não é? Mas ele chega desconhecido, então ele vai olhar para ela e diz: mulher, por favor, é como se dissesse, a senhora pode me dar um copo de água? Nenhum cidadão, nenhuma pessoa até hoje vai negar um copo, mas ele começa de modo cordial: por favor, me dê um copo de água. Ela se levanta e vai buscar o copo, mas aí ele vai fazer um teste de fé com ela. No meio da viagem que ela se levanta para oferecer, aí ele faz um teste de fé. E qual é o teste de fé? Ele diz: senhora, me dê também um pouco de pão. Olha aí, vamos lá, coloca aí na tela o verso 11. E indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Vai, traz. Agora, como é que essa mulher estrangeira, gentílica, essa mulher que não era de Israel, como é que o profeta entra na casa dela, pede uma água, aí tudo bem. Mas ele agora lança um teste de fé para ela: me traz um pouco de pão. Aí essa mulher volta para ele e olha, e ela diz assim, o que ela diz? Porém ela lhe disse: vive o Senhor teu Deus. Para aí, vamos lá. Essa mulher, ela vai fazer uma expressão que não era comum para os gentios. O que ela diz ao profeta? O que ela conhecia? Ela já conhecia duas coisas. Ela conhecia Elias e também já sabia quem era o Deus de Elias. Essa mulher, alguns teólogos e exegetas dizem que ela chegou a conhecer por causa da roupa, porque quando você vai lá para 2 Reis, capítulo 1, né, a Bíblia diz que quando o rei Acasias caiu da grade e mandou consultar Baal-zebub, o mensageiro foi e o rei perguntou: como é? Ele disse: olha, ele se veste assim, 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 assim. Assim, 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 assim. Então, ele conheceu, ele disse: é o profeta Elias. O traje da forma dele se vestir identificava que ele era profeta. Identificava que ele era profeta. Então, é muito interessante isso. No período nazista, eles queriam que os judeus se vestissem. Quem já assistiu a lista de isso, eles se vestiam com roupas listrada para mostrar que eram judeus. Por quê? Porque eles diziam que tinham que ter uma identificação. Olha o que o nazismo fez com os judeus. Tinham que ter uma identificação que era judeu, para que nenhum homem se enganasse e não fosse fazer relação sexual com a mulher judia. Por isso que eles usavam, para humilhar, e não dar emprego e não dar nada para os judeus.
Então, esse antissemitismo acontecia por causa disso. Essa questão de roupa é muito séria. Ela identifica, até mesmo em Israel, você sabe, pelo talit, pela kippá, você sabe identificar o partido de alguém. Então, isso é muito importante. Tem irmão que diz, não, o que Deus quer é o coração, Deus não está ligando. Não, Deus quer o teu coração. Mas aquilo que eu faço pelo lado de fora, também representa o que está pelo lado de dentro. Isso é muito importante levar em consideração. Eu não prego costumes, vocês sabem disso, mas tem que ter algo em nós que nos identifique como homens de Deus e mulheres de Deus. Então, isso é muito sério. E essa mulher, ela chegou a conhecer o profeta tanto pela forma que ele se vestia, como também pela intimidade que ela tinha com Deus. E ela era uma mulher pagã. Então, é muito interessante cada irmão, cada irmã atentar para isso. E ele vai fazer um teste de fé. Ele diz, traz-me um pedaço de pão. Aí o negócio pegou. E ela reconhecia esse homem estranho como um profeta de Deus. E esse teste que ele faz aí, coloca lá nos apontamentos, para a gente seguir aqui. Aí vocês podem observar que essa mulher, ela estava na fome, ela estava na incerteza, ela não sabia qual era o futuro, porque ela não sabia quanto tempo a seca ia durar. Mas quando ela está cheia de incerteza, de fome, de insegurança, ela troca a incerteza pela certeza, ela troca a incerteza pelo um futuro certo. Porque quando ele diz, mulher, me dá água e vai me dá um pedaço de pão. E observe que ela diz, tão certo como vive o Senhor, teu Deus, eu não tenho nada, nada tenho cozido. Ela sabia que se proferisse uma mentira, ela poderia atrair uma maldição para ela. Olha que mulher inteligente. Então ela não usou de mentira, ela falou a verdade. Mas aí ela diz, eu estou ajuntando aqui uns gravetinhos, vou fazer um bolinho para o meu filho, vamos comer e depois nós vamos morrer. Aí é que ela entra e ela vai trocar. Irmão, isso aqui é o teste de obediência. Tudo que ela tinha naquele momento, ela vai trocar. Ela diz assim, eu vou acreditar no que esse homem de Deus está dizendo. Eita, glória a Deus. Era só o pãozinho dela e do meninozinho dela. Ele diz, faz primeiro para mim. Então essa mulher, ela troca a incerteza pela certeza, a fome pela fartura. Isso é muito importante, viu, irmãos? É muito importante. E aí o que acontece? O que a Bíblia diz dela? Vai o verso, olha aí. E foi ela e fez conforme a palavra de Elias. E assim comeu ela, e ele, e a sua casa muitos dias. Vamos lá. A conduta desta mulher. Coloca lá na tela, volte lá para os irmãos anotarem. Olha aí. Aí, o mais importante, né? Lá em cima, né? Vai depender o milagre, digam comigo, o milagre. Vamos lá, todo mundo. O milagre. Mais forte. O milagre vai depender da sua conduta. Qual foi a conduta dessa mulher? Primeiro ela diz, homem de Deus, vive o Senhor. Qual foi a conduta dela? Obediência. Obediência. Quando ele diz, faz primeiro para mim, a Bíblia diz, e foi, e ela fez conforme a palavra do homem de... Essa mulher discutiu? Vamos lá, essa mulher discutiu? Essa mulher questionou? Essa mulher indagou? Essa mulher alegou? Ela apresentou, olha profeta, tu entra aqui na minha casa, que vergonha profeta, tu lá é profeta mentiroso. Eu estou aqui com meu meninozinho, já para morrer de fome. Eu pensei que talvez você pudesse chegar aqui, eu abençoo tua casa, eu abençoo teu filho, eu abençoo tua família. É muito fácil isso, irmão. Eu chegar aqui no microfone e aí pegar, eu abençoo a tua casa, eu abençoo tua família, em nome de Jesus. E aí às vezes tu está todo errado, uma conduta velha que não vale nada.
Às vezes é um crente desobediente, é um crente que não se congrega, é um crente que não tem temor de Deus, é um crente que não liga para profeta, para pastor, é um crente que não quer saber de Bíblia, só quer saber de milagre. Essa mulher, ela acreditou na postura de Elias. Ela disse, é um homem de... Ela disse, eu vou fazer conforme a tua palavra, homem de Deus. Então você tem que saber, além disso eu tenho que saber a sua conduta e você saber a minha. Isso aqui nós vamos ver já já. É muito importante isso. Então observem, coloca aí Lucas 4, 26. Só para os irmãos. Vocês sabiam que Jesus falou dessa mulher? Está aí? E em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, e em toda a terra houve grande fome. Vai, 26. Mas para nenhuma delas Elias foi enviado. Meu Deus, irmãos. Meu Deus. Minhas irmãs, olha aqui, olha para mim aqui. O que vai valer para Deus te abençoar é a tua conduta. Tem irmão hoje que anda dizendo, não, Deus abençoa porque Ele é amor. Ele abençoa com amor, mas Ele é justiça. Ele não vai abençoar qualquer desmantelado. Jesus falou dessa mulher, e agora vem o mais interessante. Tinha muitas viúvas em Israel, mas olha para quem Deus mandou. Que privilégio essa mulher teve, por causa da conduta dela. Ela disse assim, eu vou fazer, homem de Deus. E observe que eu coloco aqui, se você quer milagre para a sua vida, tenha a conduta da obediência. Fique questionando não, mas por que é assim? Mas por que é desse jeito? E por que eu estou passando fome? E por que essa desgraça? E por que essa miséria? E por que está desse jeito? Ah, não vai receber não. Conduta véia de incrédulo, conduta véia de tudo. Aí a Bíblia diz claramente aí, meus irmãos. Olha, a Bíblia diz que no capítulo 4 de 2 Reis, a mulher obedeceu, o azeite aumentou. Aqui a Bíblia diz que a mulher obedeceu, e aí o profeta diz, por causa da tua obediência, até a fome acabar, não vai faltar farinha na panela. E o que mais? Azeite na botija. É coisa linda, meus irmãos, é coisa maravilhosa. Aí Deus veio com o sobrenatural. Aí é uma coisa sobrenatural. Coloca lá, vamos lá. Então, intervenção divina, Deus fez esse negócio da... Pastor, e como foi que a farinha na panela multiplica e o azeite? Aí é só milagre. Porque a mulher ficava só com um pouquinho de azeite que tinha. Traz vasilha, meu filho. E aí trazia. E aí o balde enchia. Traz vasilha. E o balde enchia. Por isso que a Bíblia diz, vai e tranca tudo no teu quarto, porque isso aí é milagre. Tem milagre que é só tu e Deus, porque ninguém vai crer. É assim ou não é? Aí, já pensou só com um restinho de azeite ir para o quarto? Irmão, isso aqui é fé. Pega, o que tu tem em casa? Tua serva não tem nada, senão um pouquinho de azeite. Mas o milagre acontece com um pouquinho que tu tem. Aí ele diz, mas tu toma vasilha emprestado e tu tranca a tua casa, porque é só para ti. Tem coisas que os incrédulos vão te atrapalhar. Às vezes tu está com a bênção na mão, mas tu vai escutar um incrédulo velho. Rapaz, não faz isso não. Isso é besteira, isso é conversa de pastor. Aí tu perde a bênção. Ela pegou e foi. E aí tranca meus filhos a casa. Aí pronto, aí encheu meu filho. Tá cheio, mamãe. Bota para lá. Encheu. Ainda tem vaso. Aí mamãe acabou, aí o azeite parou, pronto. Aí a mulher todo dia ia fazer o bolinho dela de manhã e a farinha não faltava. E o meninozinho dela já gordo. Mamãe, eu disse, minha filha tem, bota para cá. E ela ia de manhã e aí pronto. O mesmo azeitinho estava lá e a mesma farinha estava lá. Intervenção, pronto, isso é milagre. Irmão, agora para Deus te abençoar desse jeito tem que ter conduta. Eita, mulher abençoada. Aí observem bem. Mas aí no meio disso, irmão, veio uma doença. O menino. Aí ela até diz assim, ô profeta, talvez tu vieste aqui com a tua presença relembrar um pecado meu. Ele diz, não tem pecado nenhum aí não. É porque o menino adoeceu mesmo. Aí o que acontece? O menino adoeceu, ele vai para o quarto, leva o menino, deita 3 vezes lá, não é isso? E aí a Bíblia diz que a mulher olha para ele e de repente, meus irmãos, o menino volta. Vamos lá para o verso final. Lá para o 24, olha o que essa mulher pagã, essa mulher gentílica, olha o que ela disse aí. Então disse a mulher para Elias, isso. Nisto conheço agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Eu não tenho mais temor,
eu não tenho mais medo, eu não tenho mais dúvida, eu não tenho nenhuma suspeita de ti. Tu és profeta de Deus. E aí, meus irmãos? Então é desse jeito, né? Vamos agora para o segundo texto. É curto. E eu coloquei aqui a comprovação de um verdadeiro profeta. Como foi que foi provado que Elias era um verdadeiro profeta? Primeiro ela reconheceu pela roupa, mas só a roupa não identificava. Porque às vezes tu é um bonitão, né? É uma mulherzona que anda bonita, prega bonito, paletó bonito, né? Assim. Eita, parece um anjo do céu, mas não vale nada. Não é assim? Às vezes é um profeta adivinhador, é só comendo na casa dos outros, não presta para nada. Esse daqui, ela viu que ele era profeta em 3 momentos. Primeiro, ela diz, tu te veste como? E eu conheço. E vive o teu Deus. Aí pronto. Aí ela vai conhecer. Em segundo lugar, ela olha e ele diz, não vai faltar azeite na botija e nem farinha na panela. Todo dia ela lá diz, eita homem de Deus, eita homem de Deus. Rapaz, que homem de Deus, não é assim? Do jeito que ele diz. Terceiro, morreu o menino, vida. Ela entra e ele diz, pega o teu. Aí ela quando vai receber o filho, eita irmão, ela olha para ele e diz, agora eu sei que a palavra de Deus na tua boca é a verdade. Profeta não é pelo pulo que ele dá, não é pelo grito que ele dá, é pelas ações que comprovam. E outra coisa, Elias era um homem fiel e homem de fé, porque ele diz, me dá aqui teu filho. Irmão, para a pessoa dizer isso, me dá bem aqui teu filho. E aí pronto. Aí ele vai, ele tem a certeza de que o menino vai viver. Vamos lá, Jonas, outro missionário. Então você tem aqui uma mulher gentílica. Vou fazer uma pergunta aqui para vocês, olhem para cá. Nós temos vários exemplos de missões estrangeiras na Bíblia. Digam comigo, eu vou sintetizar, digam comigo, bem forte. José. Vamos lá, José. Daniel. José foi missionário aonde? No Egito. Daniel foi missionário aonde? Babilônia. Esté foi missionária aonde? Hein? Na Pérsia. Vamos lá. Olha para vocês observarem os povos estrangeiros sendo evangelizados. José foi missionário aonde? Faraó abriu a boca e diz, acharíamos um homem como este, em que haja o Espírito de Deus. José levou o nome de Deus pela sua postura, pelo seu caráter, pelo seu trabalho. Aí você tem José, quem mais? Daniel. Você tem quem mais? A Esté, não é isso? Vamos citar outra mulher em terra estrangeira, mais 2 mulheres. Me citem aí 2 mulheres que fizeram missões em terras estrangeiras, rapidinho aí. A sogra de, como era o nome? A Noemi. A Noemi, ela foi lá para os moabitas, não é isso? E a Ruth abriu a boca e disse, de agora em diante, o teu povo é o meu e o teu Deus é o meu Deus. E olha que essa velha, ela vai evangelizar só com a conduta dela. Nunca brigou com a nora, nunca brigou com nada. Aí, só com a vida. E aí, quando o marido morre, o menino morre, e ela diz, é Deus que está no controle, é Deus que está nisso, é Deus quem está cuidando, é Deus quem está abençoando. Aí pronto, depois de tudo, ela vai voltar para a terra dela, diz, minha filha, Deus me amargurou, Deus me fez assim, voltem para a casa de vocês e o Senhor abençoe. Aí a Ruth olhou e disse, eu não deixo tu nunca, porque esse Deus que tu tem, esse teu equilíbrio, essa tua coragem, essa tua determinação, essa tua firmeza, eu quero esse Deus para a minha vida. A Ofra disse, eu também não vou te deixar. Ela disse, vão, mas a outra, ela não aguentou e voltou. Mas a Ruth abriu a boca e disse, de agora em diante, o teu povo é o meu e o teu Deus é o meu. Irmão, em toda a cultura, e ele nunca brigou com ninguém. Você nunca vê a Noemi, olha que esse teu Deus moabita não vale? Não, é pela conduta, comportamento. Aí teve outra mulher, eu vou só ajudar vocês, no Velho Testamento, que ela se tornou uma serva de Deus só porque ouviu. Como era o nome dela? Estrangeira também. Raabe, capítulo 2, verso 11 e 12, lá do livro de Josué. Ela disse para os espias, nós já sabemos que o Deus de vocês é Deus embaixo do céu e é Deus em cima na terra.
missões nos estrangeiros. Também teve um outro povo que na hora que ouviu que Israel estava entrando, eles se fingiram que estava com fome, que vinha de distante, e disseram: nós também vamos entrar no meio desse povo, que esse povo é abençoado. Como era o nome deles? Capítulo 10 de Josué, como era o nome? Os Gibeonitas, está lá no capítulo 9. Eles entraram, e aí depois Josué descobriu que era vizinho, mas foram abençoados. Se tornaram rachador de lenha e carregadores. Mas é melhor tu ser rachador de lenha e carregador de água e estar perto de quem tem bênção de Deus. Eita, glória a Deus. Não é isso? Aí agora, nós temos esses nomes aí que se tornaram grandes, eu diria, evangelistas, não é isso? Então, vamos lá. Nós agora vamos para Jonas. Rapidinho, já vamos. Jonas. Isso. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Ammittai, dizendo: levanta-te, vai para a grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Muito bem, vamos ser breve aqui para a gente já fechar. Coloca lá, Jonas. O livro de Jonas já é um livro missionário, Yaderlê. O livro de Jonas já mostra o Deus misericordioso. O Deus que tem amor, o Deus que tem compaixão. E aqui você tem uma prova de que Deus não deseja que uns vão para o inferno e outros sejam os eleitos. Ele deseja salvar a todos. Prova disso é que ele manda Jonas ir para um povo mais ímpio. Esses ninivitas, eles eram horríveis, eram cruéis, bárbaros. Eles mostravam a ferocidade, a malignidade deles, com atos cruéis, cortando cabeça, enfiando em ponta de lança, esticando o couro dos inimigos. Eles matavam de modo brutal, não perdoavam, só para espalhar o terror. E aí quando Jonas, Deus mandou ele pregar para esse povo, eles não acreditaram. Deixa eu dizer uma coisa a vocês, é o que está acontecendo hoje ali em Israel, na faixa de Gaza, e também com os israelitas. Ouçam bem, queridos, é muito importante que vocês saibam de uma coisa: nós amamos Israel e também oramos pelos que estão na faixa de Gaza, e somos contra a guerra. Mas todos os grupos que se manifestam contra Israel, não é só uma guerra política, tem uma guerra religiosa. E qual é a guerra religiosa? A guerra religiosa é que eles dizem que querem varrer tanto Israel como todos que se dizem cristãos da face da terra. Escutem isso, não é só uma guerra política ali. Se Israel dissesse assim, vamos fazer paz, eles não querem paz. Eles vão atacar Israel do mesmo jeito, porque eles têm raiva e ódio da fé que eles exercem também. E muita gente que não entende isso, leva para o outro lado. Eu vou só dar aqui alguns exemplos para vocês. Hezbollah, Al-Qaeda, Hamas, todos são grupos que se unem para lutar contra Israel. E vocês sabem que todos aqueles povos lá do Oriente, eles são dominados pela grande religião de Maomé, que o islamismo, eles são dominados pela fé em Alá. Alá não é o mesmo Deus nosso. Alá não é o nosso Deus. Então, tem questões políticas? Tem, mas eles não estão atrás de pacto, de paz. Eles têm a guerra que eles chamam guerra sangrenta, guerra santa. Por isso que eles se levantam contra Israel. E eles querem impor a crença, a religião deles, de todas as maneiras. Então isso é muito, quem conhece a história sabe que não é apenas uma questão política. E outra coisa, a terra da Palestina, nunca existiu um povo palestino, nunca existiu uma língua palestina. A terra sempre foi de Israel, sempre foi de Israel. Então muito cuidado com essas explicações que tem aí, que na verdade são outros interesses. Quando vocês observaram para o acontecimento de 11 de setembro, lá nas duas torres, por que eles fizeram aquilo? E os grandes acontecimentos de bombas e de outras coisas que matam judeus e pessoas, por que eles fazem isso? Em nome de Alá, em nome de uma fé, em nome de uma religião. Então nós amamos a todos e queremos que Deus salve a todos. Agora nós somos contra a guerra, nós somos contra o ódio, nós somos contra essa questão que acontece aí, ok? E aí Deus, uma prova de que Deus,
ele tem um pacto com Israel, mas que ele quer salvar todas as nações, ele vai enviar Jonas para onde? Para Nínive, capital da Síria, que nós sabemos que ela se tornou histórica devido ao seu poder e também aos grandes reis que ela possuiu. Você tem aí a cidade de Nínive, ela ficava 800 quilômetros da Palestina, então para andar a pé não seria tão fácil. E Jonas, Deus disse que era para ele ir para essa cidade. Observem lá, olha o texto, coloca lá o texto, a gente já volta para cá. Olha o texto lá, Jonas 1, e veio o quê? Veio a palavra do Senhor. Preste bem atenção que aqui, agora volta lá para o nosso quadro, você observa que o texto apenas diz, veio a palavra do Senhor. Observe o que eu coloco. O importante não era como Deus, mas que ele falava. Não se tem assim, Deus falou com Jonas dessa maneira, Deus falou com o profeta fulano dessa maneira. Não, a Bíblia diz em Hebreus 1:1, havendo Deus antigamente falado de muitas formas, maneira aos pais pelos profetas. Ou seja, o importante não era a maneira, o método, mas sim que ele falava. E a Bíblia só diz assim, veio a palavra do Senhor a Jonas. E aí você observem bem que ele é enviado para essa grande cidade de Nínive. E a cidade de Nínive, ela era um centro que adorava aos deuses da fertilidade. E ela era conhecida pela sua maldade, crueldade. E aí vocês sabem que a Senaqueribe tornou essa Nínive a sua capital, a capital da Síria. Isso em 700 a.C. Então veja que essa cidade ela era muito importante, mas foi para essa cidade que Deus mandou Jonas, uma cidade cruel, de pessoas ímpias, de pessoas maléficas, de pessoas pecadoras. Ou seja, se nós estamos falando que Deus ama Israel, mas Ele ama também os que estão lá na faixa de Gaza, Ele quer salvar a todos. Prova disso é que Ele mandou Jonas para Nínive. Vamos lá, missões no estrangeiro, mais longe de casa o possível. Jonas, quando ele soube que Deus ia mandar ele para um povo tão cruel, ele disse assim, eu não vou. Ele disse consigo, eu não vou. E eu vou ficar de casa o mais longe possível. O quanto eu puder ficar longe, aí ele pega, desce para Jope, lá tinha um porto, e aí ele vai para Tarsis, não é isso? E Tarsis, vocês sabem, historicamente, diz que ali havia minério, que era uma mineração semita e que era muito importante. Deus envia ele para essa localidade, ok? E aí quando ele chega, ele vai para Jope. E quando ele desce, seguindo para Tarsis, ele toma um navio. E ele vai para o porão do navio. Eu já vi muitos pregadores dizerem assim, Jonas tentou esconder-se da presença de Deus. Negativo. Nunca. Jonas nunca tentou se esconder da presença de Deus. Jonas sabia que Deus era onisciente. Jonas sabia que Deus estava no controle de tudo. Quando acordaram ele, que ele viu as ondas agitadas, Deus zangado, ele disse para os marinheiros, isso é Deus. Não foi assim? Então Jonas sabia que Deus era onipotente. Agora, quando ele desceu ao porão, ele vai para Tarsis, ele queria ficar o mais longe possível. Ele achava que quanto mais longe ele ficasse, mais ele estava distante da sua responsabilidade, da missão que ele estava sendo enviado. Mas não era que ele estava se escondendo da presença de Deus, que de Deus ninguém se esconde. E ele já sabia isso, porque ele sabia da história de Adão e Eva. Ok? Então nós podemos analisar que com essa visão ele queria anular, ou seja, eu vou ficar mais longe disso aqui, porque assim eu vou anular o ministério, o chamado que Deus está me dando para ir para lá. Então, é isso que é muito interessante. Aí, vamos observar, nós temos aqui, orando a vários deuses. Quando a tempestade começou, aí as pessoas que estavam lá, os marinheiros, isso aqui é muito interessante. Irmãos, essa tempestade no mar Mediterrâneo, que ela vai acontecer no mar Mediterrâneo Oriental, ela acontecia só em outono. Quando eles entraram no barco, que o barco começou a ser sacudido, os marinheiros, o que é isso? Não é época de tempestade. Que negócio é esse? Aí eles ficaram admirados. Então eles acharam que eram os deuses revoltados. E eles começaram a clamar a quem? Aos seus deuses, cada um orando ao seu Deus. Nós vamos já falar isso. Cada um orando ao seu Deus, clamando ao seu Deus. Aí, de repente,
eles fazem de tudo e nada. E um desce ao porão, e quem é que está lá? E ele se surpreende. Rapaz, no meio de uma tempestade dessa, esse camarada dormindo. Aí ele diz assim: levanta e clama ao teu Deus. Interessante que, se você analisar aqui, esses marinheiros, eles eram também da Fenícia. E a Fenícia era um povo pagão. Olha, Deus mandou Jonas ir pregar em Nínive. Ele pega um navio, que quem está no navio, os marinheiros, eram quem? Era de onde? Da Fenícia. E ali nós sabemos que o pessoal de Tarsis, naquela época, principalmente lá os da Fenícia, era o maior porto marítimo, isso lá no 9º século. Então, eles, quando entram no navio, tem esses marinheiros, e aí Jonas está lá. E eles que tinham várias crenças, e a situação era tão desesperadora, eu coloquei ali, primeiro, orando a vários deuses. Aí ele chega para Jonas e diz assim: clama também ao teu Deus, rapaz, porque na hora que o negócio pega, quem é ateu vira crente. Não é assim? Quando o negócio pega, quem é da crença afro também clama pelos crentes, e assim vai. Quando o negócio pega, é todo mundo dizendo: ore por mim, reze por mim. É ou não é? Reze por mim, eu não quero nem saber de Deus. Aí quando vem a doença: ô pastor, ore por mim. Ele quer oração, ele quer benzimento. E esses marinheiros disseram: qual é o teu Deus, rapaz? Te levanta e clama. Nós não queremos saber qual é teu Deus, nós queremos é que tu ore. Clama ao teu Deus. Eita, meus irmãos, clama ao teu Deus. Tá aí, vamos ver aí, lê, coloca aí. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: que tens, dormente? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim ele se lembre de nós, para que não pereçamos. Pronto, aí ele diz: clama ao teu Deus. Só que eles pensavam que o Deus de Jonas era do mesmo nível do deles. Eita, irmão, aqui é que... Aí você tem aqui agora, tem muitas lições aqui. O mar está agitado. Quem era que estava agitando o mar? Era Deus. Estava tudo descontrolado. Quem era que estava lá? E esses marinheiros eram estrangeiros, eram fenícios. Aí veio o mais importante. Eita, meus irmãos. Agora aí é o verso 9. Vai lá. E ele lhes disse: eu sou hebreu e temo ao Senhor, vai, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Quando os marinheiros disseram: quem é tu? De onde tu é? Qual é a tua ocupação? Ele abriu a boca e disse: eu sou hebreu e eu sirvo ao Deus que fez os céus e a terra. Aí eles pararam: que Deus é esse? Ficaram aterrorizados, aí pronto, já estava testemunhando um fujão. Vocês já viram que tem gente que é descrente, tem gente que está desviada e evangelizando? Já vi, foi muito. Pronto, eu já vi irmão desviado, aí evangelizando. Olha, tu volta para Jesus, tu olha a mão de Deus. Aí pronto, eu encosto na paz e ele diz: ô pastor, estou desviado. Rapaz, mas tu está evangelizando. Não, mas eu sei que eu estou errado, mas eu estou evangelizando. Então tem gente assim, desviado e evangelizando. O Jonas estava fugindo e agora evangelizando. Eu sou hebreu, eu sirvo ao Deus que fez os céus e a terra. Aí eles pararam: que Deus é esse? Eles que adoravam todo tipo de deuses. Jonas não atacou nada da fé deles, mas eles olharam: que Deus é esse? Aí ele disse assim: me lancem ao mar, porque é Deus que está fazendo. Aí eles ficaram com medo. Que Deus é esse? Aí eles ficaram com medo, e entra aqui uma coisa muito importante. Volta lá, só para os irmãos terem uma ideia. Aqui ele testemunha de Deus, e aqui você tem ímpios pecadores, como é que eles tratavam a vida humana. Quando ele diz: me lance ao mar, o que foi que esses ímpios pecadores, pagãos disseram? Não, vamos fazer isso não. Eles jogaram as cargas, tentaram aliviar, para poupar. E o Jonas, olhando para eles, disse assim: não adianta, ou vocês me jogam ou vou afundar com tudo. Aí eles disseram: Deus perdoa. Irmãos, há alguns teólogos que dizem que esses marinheiros aceitaram o Deus de Jonas. E está aí no texto.
Como é que diz aí o verso 12. Então clamaram ao Senhor e disseram: Ah, Senhor, Isso. nós te rogamos, não pereçamos por causa da vida deste homem, e não ponhas sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. Tá vendo? Então, esses homens aí foram evangelizados por quem? Por Jonas. Mesmo na falha, na desobediência, mas eles viram que o Deus de Jonas era o Deus verdadeiro. Ou seja, Deus trabalha de todas as maneiras. E aí vai tratar com Jonas e depois ele vai pregar. Coloca na tela para a gente fazer o fechamento aqui. Então você tem aqui, voltando-se para Deus, né? Então esse povo, ele se volta para Deus e Jonas também vai cumprir a sua missão. Agora vamos lá. Só para os irmãos observarem, coloca lá na tela. Primeiro, o Antigo Testamento e missões. Nós temos aqui a palavra de J.A. Bavinck e George Peters. Esse livro aqui foi lançado pela CPAD, Teologia de Missões, um dos livros que eu li sobre missões que eu mais gostei. Porque ele fala da missão de Israel, que Israel tinha uma missão centrípeta e tem a missão centrífuga. E ele diz que as pessoas iam para Israel para receber de Israel. Então você observa aqui que o Antigo Testamento não contém missões. Ele é por si mesmo missões no mundo. Ou seja, Deus, desde a primeira página, inclusive pelo nome Elohim, ali você já vê que ele é o Deus de missões, é o Deus dos povos, é o Deus que quer salvar a todos. E desde Gênesis 3,15 está traçado em toda a página do Velho Testamento o desejo de Deus salvar missões. E aí nós apresentamos missionários de Deus no Egito, ainda que não tenha a conotação moderna de missões, mas se vê no Velho Testamento aquilo que está em 1 Timóteo 2,4, o qual deseja que todos sejam salvos. E quem se voltava para Deus, estrangeiros, ímpios, cananitas, quem se voltasse para Deus era perdoado. Então, Deus vai usar um povo, e esse povo começa lá no Velho Testamento, ok? Primeiramente vem com figuras particulares, e depois famílias, e aí vem a nação de Israel. Então eu coloquei aqui, compreendendo os termos monoteísmo, monismo, politeísmo, enoteísmo, né? Eu acho que não tem o H ali, viu? Enoteísmo, né? É enoteísmo, ok? O monoteísmo, vocês sabem, é a crença em um só Deus. Abraão, quando começa, ele era politeísta, os pais dele, mas Abraão agora crê no único Deus. Deuteronômio, ouve Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus, né? 6,4, né? Isso. 6,4. Então, monoteísmo. O monismo é uma crença que afirma, tem duas particularidades. Nós temos o monismo materialista e o monismo espiritualista. Eles falam de uma única consciência universal, ou de uma única unidade. Eles não acreditam no dualismo, mas eles apresentam, por exemplo, que tudo é matéria, quando você vem para o monismo materialista, e o monismo espiritualista acreditam nessa consciência superior que domina tudo. Eles não têm essa ideia como nós temos no Deus da Bíblia, ok? O politeísmo é a crença a vários deuses. O enoteísmo é aquela crença que a pessoa acredita em vários deuses, mas eles acreditam em um só Deus, mesmo envolvido na idolatria, mas ele crê que dentre todos aqueles deuses há um que é o forte, que é o único que pode abençoar. Então, veja que no enoteísmo tem vários deuses, mas aquela pessoa acredita em vários deuses, mas crê que o Deus dela é que é o poderoso. Ou seja, também está errado. Quando você vê os marinheiros, eles eram politeístas, também eles eram enoteístas. O texto aqui mostra isso, ok? Então, eu estou dando essas concepções porque na lição fala. Vamos lá, pode passar. Um povo, seus livros e missões. Quem Deus escolheu? A nação de Israel. E aí você pergunta, pastor Aziel, qual é a importância de nós orarmos por Israel, de nós amarmos Israel? Deus, a partir do capítulo 9 e 11 de Romanos, Deus tem um plano para com Israel.
o pastor Antônio Gilberto, no livro que ele escreveu, O Calendário da Profecia, e também no livro que ele lançou pela ETAD, ele diz que Israel, o relógio de Israel está parado agora. Depois que a igreja for arrebatada, ele volta a funcionar. Mas nesse momento Israel está parado. Há muita gente que não faz distinção, diz que o Israel espiritual é a igreja hoje, negativo. Quando você vai para 1 Coríntios 10, 32, a Bíblia diz: não causeis escândalos, nem a judeus, nem a gentios e nem a igreja. Então, muito cuidado, tem escatólogos que complicam esses termos, mas esse momento Deus tem um plano com a igreja. Mas há profecias que estão relacionadas com Israel, e isso para o futuro. Na profecia de Daniel, nós sabemos disso. Então, existem essas três divisões, ok? Agora, quando você chega em Israel, foi um povo escolhido, que Deus escolheu para levar o seu nome a todas as nações. Falhou, entrou na idolatria, entrou no pecado, entrou em muitas coisas, mas mesmo assim, através desse povo, foi que veio o Messias Jesus Cristo. Coloca aí na tela, João 4, vê se é o 24. Vê se é, coloca aí. Não, é o 42. Acho que é por aí, né? É João 4, né? Bem aí vai lá, como é que diz? E diziam à mulher: já não é pelo teu dito que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Este é verdadeiramente o Cristo, o quê? O Salvador do mundo. Então vocês podem perceber aí, deixa eu colocar aqui, vocês podem perceber que esse povo aí foi do Messias que veio nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Mas é lá pelo 4 que diz: a salvação veio dos judeus, né? Era isso, qual é o verso aí? Ou é pelo 25, mas é por aí. Vamos lá, seguindo aqui para a gente fechar, enquanto eles encontram ali, né? Muito bem, vamos lá, coloca lá na tela. Olha aqui, é o 22, é isso. Olha aí, ó. Porque a salvação vem de onde? Dos judeus. Ou seja, o povo judeu, Jesus vem da semente dos judeus. Deu para entender? A quem Deus entregou a lei, a Torá, os mandamentos, a Bíblia judaica, que é a que nós temos também, e quem preservou ela, quem foi? Os judeus. A Septuaginta, a tradução do hebraico para o grego, que também foi feita por eles, quem preservou? Os judeus. Toda a estrutura que nós temos hoje aqui vieram de quem? Dos judeus. O único problema dos judeus é que eles rejeitaram o Messias que foi enviado. Por isso que nós temos um débito para com eles e oramos por ele, porque Deus tem um plano para com Israel. Mas a bênção da nossa salvação veio dos judeus, porque Jesus era quê? Era judeu. A salvação vem dos judeus, ok? Então, Deus preservou esse povo com um livro e com missões para espalhar o evangelho. Deus disse a Abraão em Gênesis 12, 2, 3: em ti serão benditas todas as famílias, porque dessa semente de Abraão haveria de vir o Messias, ok? Coloquei aqui: Israel é o povo escolhido para propósito missionário. Um povo escolhido, Deuteronômio 7, 6, 7. B, o erro do povo escolhido: orgulho nacionalista e se achar com muitos. Deus escolheu Israel, mas eles começaram a se achar que eram bonitões, era o povo da promessa, eram os mais especiais. Começou com essa ideia, e o que acontece? O próprio João Batista, lá em Mateus 3, ele diz: só porque vocês se acham filho de Abraão, dessas pedras Deus pode? Então pronto, é como a igreja hoje. Se hoje a igreja se arrogar, pensar que é alguma coisa, Deus tira. Está lá em Apocalipse: eu te arrancarei. Deus não tem esse negócio de orgulho, não. E escolhido para falar a vontade divina. Pode passar. O plano de Deus, desde a eternidade, foi abençoar as nações com o evangelho, a partir de Gênesis 12, 3. Então nós temos aqui universalismo. Você tem do capítulo 1 a 11. Nós não estamos tratando daquela crença
do universalismo, que todos serão salvos. Estamos tratando que quando você lê Gênesis 1 a 11, você tem um aspecto universal, que inclusive fala da formação das nações. Quando você vai para Gênesis 12, 1, 3, sai do universalismo e vem para o particular. Deus escolhe um homem para levar a mensagem dele na terra. Aí tem uma nação sacerdotal. Quando você vai para Gênesis 19, Deus fez a nação de Israel uma nação de sacerdotes para proclamar o seu nome. E aí quando você vem para Jonas, João 3,16, o livro de Jonas é no Antigo Testamento é o João 3,16, porque lá mostra que Deus ama todas as pessoas. Pode passar para a gente fechar aqui. O plano de Deus, os olhos de Deus são sobre todos. Deus tem um desejo de salvar todos os homens. Deus está com os olhos voltados para todos. E os profetas falavam da restauração de várias nações, como está em Isaías 40, verso 55. Vamos lá, passe. A viúva de Sarepta, nós já falamos. 3 coisas sobre Sarepta: uma cidade fora dos limites de Israel, pertencente à Sidônia, atualmente localiza-se no distrito libanês, Sarafande, significa fornalha de fundição, às vezes transcritas, né, na Bíblia hebraica, nós temos aí, Sarfate, e nós temos 2 mulheres distintas. O texto lá fala de Jezabel, essa não valia nada, pecadora, miserável, e ela também era uma gentílica, mas do outro lado você tem uma mulher gentílica que aceita a fé do Deus de Israel, ok? A missão de Jonas em Nínive, vamos lá, leiam comigo bem forte para encerrar. Um missionário enviado para quem? A capital corrupta, cruel. Porque às vezes você olha para uma cidade corrupta e imoral, aí você começa, eu vou derramar azeite nessa cidade desgraçada, porque ela está cheia de cão. E aí a cidade mais cruel, mais assassina, Deus amou e mandou Jonas pregar nela. Está vendo a diferença? Essa é a diferença. Aí Deus se revela como aquele que ama toda a humanidade. Ele diz, Jonas, porque Jonas se revoltou, como é que o Senhor vai salvar um povo desse? Ele disse, tu não se preocupe, porque quem fez o homem foi eu, e eu tenho amor por todos. E aí vem as alianças entre Deus e a humanidade. Aqui, irmãos, eu não vou criar, mas vai ficar aí registrado. Nós temos as alianças. A aliança fala de pacto. Por que Deus estabeleceu a aliança? Para mostrar a vontade dele, para mostrar o propósito dele, para mostrar a intenção dele. Pelas alianças, Deus queria guiar. Pelas alianças, Deus queria orientar. Pelas alianças, ele queria fazer um pacto, um acordo com o homem. Pela aliança, ele queria mostrar a vontade dele. E aí nós temos aqui os 2 conceitos de aliança. Nós temos aliança no Antigo Testamento, Bereshit, né? Nós temos aliança no grego, aliança, diatek, pacto, acordo. Pode passar. E aí você tem as 4 partes de uma aliança. Nós temos as partes e as condições da aliança. Nós temos aqui partes, vamos lá, as 4. Letra A, quais são as 4 partes? Partes, condições e resultado e acordo, né? Nós temos aqui a aliança condicional e incondicional. Aliança condicional, a aliança mosaica. Se vocês fizerem assim, eu vou abençoar. Se não fizerem, eu vou amaldiçoar. Condição. Ou seja, era necessário uma certa obediência para Deus prosperar. A aliança condicional. Uma prova é a aliança mosaica. A aliança incondicional é aquela que Deus vai abençoar, independentemente do homem obedecer ou não. Obedecer, ele vai cumprir. Um exemplo dessa aliança, a aliança abraâmica. Deus disse assim, eu vou fazer de ti uma grande nação. Se Abraão tivesse errado, Deus ia deixar de fazer uma grande nação? Não, porque essa aliança ela é incondicional. Vai ser manifestada pela graça de Deus e não depende do homem. Na Bíblia nós temos aliança condicional e aliança incondicional, ok? Na incondicional é Deus quem faz. Quando Deus foi fazer o pacto com Abraão dormiu e o fogo passou por meio dos animais, a presença de Deus, mostrando que só quem ia cumprir era Deus, ok? E nós temos 8 alianças. Eu não vou explicar aqui, mas vai ficar gravado aí. Aliança edênica, lá quando o homem pecou, período da inocência, mas o homem pecou, aí Deus fez um pacto com Adão, de trazer a prosperidade da terra. A aliança adâmica envolvia aí a promessa. A aliança edênica, volte lá, volte aqui. A aliança, é porque foi trocado aí.
primeiro deveria ser a aliança adâmica, a promessa do Redentor, a promessa para com Adão, a aliança edênica, a promessa com Noé. Nessa aliança edênica, o que você tem? Você tem na aliança edênica de Noé, você pode observar que Deus tem um pacto com Noé. Noética, pode passar. Ali, olha, a aliança noética, o governo humano. Volta bem aqui, nós só, é porque ficou trocado aqui. Bote aqui. Primeiro, a aliança edênica, você tem aí lá no Éden, no período da inocência, ok? A aliança adâmica, a promessa do Redentor, pode passar. A aliança noética, o governo humano. Deus também nessa aliança disse que não haveria mais de destruir a terra com o dilúvio. A aliança abraâmica, Deus vai fazer uma grande nação e também tem a promessa da redenção. A aliança mosaica, o homem estava debaixo da lei, deveria cumprir toda a lei. A aliança palestínica, na verdade, fala que Deus daria a terra para Israel e também haveria de trazer Israel para a conversão. A aliança davídica, Deus vai falar da perpetuidade da família de Davi, e da família de Davi também vai ter o Rei eterno Jesus Cristo. Nova aliança é aquela que Jesus diz lá em Mateus 26 em diante, é a nova aliança, como também está em Jeremias 31, que vem pela morte de Cristo para nos dar a vida eterna. As alianças, elas envolvem o aspecto da soteriologia, que é a salvação, e também da profecia, restauração. Aí você tem a falha de Israel, nós já falamos dela, pode passar. Então, queridos, é mais ou menos isso, e que Deus nos abençoe para sempre. Amém. Quem entendeu, diga glória a Deus. Alguma pergunta para a gente encerrar? Se tiver, pode fazer, porque algum irmão pode querer, pastor, mas se tiver, senão nós vamos encerrar aqui. Amém? Quantos